Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, dia 30 de outubro de 2012. O AVC, acidente vascular cerebral, mais conhecido como derrame, é a doença que mais mata no Brasil. E um neurologista fala pra gente sobre este assunto. O Cerrado, a segunda maior vegetação brasileira, tem chamado a atenção de cientistas de todo o mundo. E muitas descobertas têm sido realizadas. Cerca de 12 mil mulheres morrem por ano vítimas de câncer de mama e o movimento Outubro Rosa quer tentar diminuir este índice de mortalidade. Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Uma das coisas que mais preocupam os estudantes é a prova de redação. As dicas de uma professora. Estas e outras informações a partir de agora no TV Notícias, que está no ar aqui pela TV Universitária. O Cerrado é a segunda maior vegetação brasileira e, de acordo com pesquisadores, é uma das regiões de maior diversidade do planeta. Tanto que tem chamado a atenção de cientistas de todo o mundo e muitas descobertas têm sido realizadas. Esta pequena flor de uma árvore do Cerrado chamou a atenção deste casal de pesquisadores que atua na área da biologia há mais de 30 anos. Eles são austríacos, já moraram no Brasil e escreveram diversos livros e publicações sobre os aspectos da vegetação do país. O caso específico nosso é de estudar no momento flores de plantas que mostram o fenômeno de autoaquecimento. Quer dizer, as pétalas das plantas acumulam substâncias como amido, lipídios dentro dessas pétalas carnosas. Eles são metabolizados, são queimados e fazem um calor da flor que é acima do calor do próprio ambiente. Esta flor de aspecto diferente possui características que atraem besouros de hábitos noturnos, uma relação de dependência, ou seja, o ciclo de vida da planta depende do contato com o inseto. Ciclocéfala atricapila, como se chama, um componente que faz parte da vida dessa planta. E esse besouro vai voar para essa flor que tem um cheiro forte, que tem uma temperatura aquecida e vai se abrigar dentro da flor e vive por 24 horas dentro. Em ambos os casos, o besouro, quando ele vai acasalhar, vai resultar na reprodução dele e a planta também vai se reproduzir, porque sem polinização do besouro isso não vai funcionar. Um desafio para os pesquisadores que procuram dentro de laboratórios estudar esta relação importante para a vida no Cerrado. E cada flor que a gente estuda, a gente percebe que tem substâncias diferentes, que não tem importância assim em geral, mas tem importância para essa vida conjunto desses dois indivíduos, essa planta e esse besouro. A expedição no Brasil tem duração de 2 meses e meio. As pesquisas feitas aqui serão publicadas em revistas científicas do mundo inteiro. Para as pessoas saberem mais sobre esses fenômenos, mas não só para a prática, mas também isso é cientificamente interessante. O casal de pesquisadores é referência mundial da biologia da polinização. As pesquisas realizadas no Cerrado podem trazer respostas sobre um dos mais ricos biomas da natureza. Polinizadores das frutas que vocês comem na mesa todo dia, eles estão se abrigando e nascendo nas matas e no cerrado. E se vocês cortam isso daqui, xilocam para essas abelhas que polinizam maracujá, por exemplo, não tem mais. Esta pesquisadora da Universidade Federal de Uberlândia explica que o trabalho do casal vai servir como incentivo para estudantes da instituição. Desenvolvendo esse trabalho, podem ir, por exemplo, apresentar os resultados que nós obtivemos aqui em um congresso lá no exterior. Eles podem trazer muita informação de lá e, com isso, os alunos que eles vierem a formar como futuros professores também vão sair ganhando, também vão ter essa experiência transmitida para as outras gerações. Então, valoriza tudo. Os estudos representam também um alerta para toda a população. Se nós acabarmos com o cerrado, se nós acabarmos com essa vegetação que nós temos, aonde vão estar esses polinizadores? Nas fazendas que estão com muitos herbicidas, que estão com muito veneno, com muito insumo agrícola? Não, lá eles não estão. Lá eles saem das matas e vão até lá.
mas depois retornam para as matas. Se nós acabarmos com as matas, a nossa comida vai ficar muito cara. No próximo fim de semana, em todo o país, mais de 5.700.000 estudantes farão as provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. E uma das coisas que mais preocupam essa garotada, esses alunos, é a redação. Para dar algumas dicas, eu converso agora com a Lucélia de Lima, que é professora de redação, e vai falar para a gente aqui o que realmente, Lucélia, o povo mais precisa se atentar para não ter problema domingo, já que a redação, para muita gente, é um bicho de 7 cabeças, né? Boa noite. Boa noite. É verdade, a redação ela é um bicho de 7 cabeças em função de que, na minha opinião, ela é uma habilidade pouco desenvolvida nas escolas. Né? E acho que o aluno tem que se atentar para, principalmente, não fugir do tema. Essa é a principal condição para ele ter a redação corrigida, né? Ele não fugir do tema. Um segundo ponto é ele se atentar para uma grafia, para uma letra legível. Se ele tem uma letra legível, o texto é lido. Até porque, senão, professor, a pessoa que vai corrigir vai ficar uma preguiça de ler aquele garrancho. Pronto. Que muita gente fala, né? É verdade. E é bacana. Você olha para lá e fala assim, 0, pronto, não tem... Não tem o que discutir. Não tem o que discutir. Sim. Então, assim, uma letra legível para o outro. O Enem, ele pede uma intervenção. O que é uma intervenção? Obrigatoriamente, valendo 200 pontos em 1.000, então tem que se atentar realmente para isso, o aluno tem que encontrar uma solução para o problema que está sendo colocado como tema da redação. Então, ele tem que colocar essa intervenção. Não importa que ela apareça no meio do texto, ao final do texto, mas essa intervenção, fazendo parte da reflexão em relação ao tema, ela tem que aparecer. Né? Uma outra questão também bastante importante é que a prova é dissertativo, é um texto dissertativo argumentativo. Qual é essa diferença que a gente às vezes fica pensando, né? Um texto dissertativo só, ele se compromete em expor uma ideia. Tá? Um texto dissertativo argumentativo, além da exposição, ele faz a defesa de um ponto de vista. Se não houver essa defesa de um ponto de vista, a redação também pode ser anulada em função disso. Ou seja, além de você falar sobre aquele tema, do seu ponto de vista, você tem que defender o que você está falando. Perfeito. E encontrar uma solução. Encontrar a solução para um problema. O que talvez seja mais difícil para muita gente, né? Agora, por que é tão difícil, Lucélia? O povo realmente não está sabendo escrever, principalmente a questão da gramática, isso também é olhado na prova de redação, né? É verdade, nós somos uma sociedade da imagem, né? Nós assistimos à televisão, nós nos preocupamos muito, revista muito lida é cara, as pessoas não gostam muito de ler no nosso país. Esse é o principal problema, porque quem não gosta de ler não aprende a escrever, que é a contrapartida da leitura, não tem como. Tá? Como é que eu vou desenvolver numa estrutura clara, direta, para que o outro possa compreender uma ideia, se eu não tenho acesso, primeiro, a pensar sobre essas ideias, a ter pontos de vista que são diferentes em relação a essa ideia. Então, realmente eu vou encontrar dificuldade em registrar a minha ideia no papel. Né? Acho que a leitura é fundamental para desenvolver essa competência. Por isso, fundamental. Depois, as escolas elas não trabalham muito com a escrita, né? Dá trabalho corrigir 40 redações dos alunos por sala, às vezes o professor tem muitas salas de aula, então é bem complicado isso. E não há um corretor para as escolas públicas, não existe essa figura de alguém que auxilia o professor só com correção. Né? Essa seria uma boa... Né, uma boa estratégia para que essas redações pudessem ser avaliadas e ele pudesse desenvolver essa competência. Sem contar que hoje em dia no mundo do computador, né, todo mundo só digita ao invés de escrever, né, e a letra está uma beleza, a minha mesmo não é mais a mesma coisa não, a gente só fica digitando, é difícil, tem que tomar cuidado com isso. Lucélia, muito obrigado pelas dicas, foram muito boas as suas sugestões para os nossos alunos que vão fazer o Enem, e espero que você volte aqui sempre para nos dar mais dicas. Muito obrigado. Perfeito, viu? Uma boa prova para todos. Obrigado. Confira agora a previsão do tempo para esta quarta-feira. O tempo fica parcialmente nublado, com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas a partir da tarde aqui no Triângulo Mineiro. Em Uberlândia, especificamente, tempo quente pela manhã, à tarde, sol entre nuvens. A temperatura varia entre 22 e 35 graus. Veja como fica o tempo em outras grandes cidades de Minas Gerais. A terça-feira em Uberaba será de sol e aumento de nuvens pela manhã, mas não deve chover. A mínima de 19 e a máxima de 32 graus.
Em Delta, o dia amanhece ensolarado. Não há previsão de chuva. A mínima é de 20 e máxima de 35 graus. Céu coberto de nuvens pela manhã em Santa Juliana. À tarde, tempo quente. A mínima é de 23 graus. Em Canápolis, terça-feira é ensolarada. A temperatura varia entre 18 e 34 graus. Depois do intervalo, o AVC, acidente vascular cerebral, conhecido como derrame, é a doença que mais mata no Brasil. E um neurologista vai falar para a gente sobre este assunto. A gente volta já. Com duração de 18 meses e com laboratórios modernos e de alta tecnologia, o curso técnico em controle ambiental da UFO tem como objetivo formar profissionais capacitados tecnicamente para atender demandas relacionadas ao meio ambiente. Este profissional opera no controle e análise de impactos ambientais em instituições públicas e privadas, estações de monitoramento e tratamento de efluentes, afluentes e resíduos sólidos. Venha fazer parte dessa equipe. Venha para a UFO. O Plano Viver Sem Limite do Governo Federal oferece 150 mil vagas para pessoas com deficiência em cursos do Pronatec. Inscreva-se pela internet ou procure um posto do Cine ou do CRAS. Verdade, eles te orientam direitinho. Viver Sem Limite, Governo Federal. O programa de pós-graduação em Biologia Vegetal do Instituto de Biologia da Universidade Federal de Uberlândia divulgou o edital para o curso de mestrado acadêmico. As inscrições podem ser feitas até 1º de novembro de 2012. Para se candidatar, o interessado deve possuir graduação plena ou bacharelado nas áreas de ciências biológicas, agrárias e geociências, abrangendo as sub-áreas de biologia, ecologia, geografia, agronomia e engenharia florestal. Egressos de outras áreas deverão anexar à inscrição uma justificativa que será analisada pelo colegiado do programa. Ao todo, foram disponibilizadas 15 vagas. Mais informações, editais.ufo.br. Cerca de 12 mil mulheres morrem por ano vítimas de câncer de mama. A doença é o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo e representa 22% dos novos casos que surgem a cada ano. Para tentar diminuir este índice de mortalidade, o movimento acontece em todo o planeta. É o chamado Outubro Rosa. Quem vê Luciana e Maria Aparecida nem imagina o drama que elas passaram. Em 2011, as duas descobriram câncer de mama. Desde então, começaram a luta pela cura. Luciana passou pela cirurgia de retirada da mama e pelo tratamento de quimioterapia. A professora de 40 anos conta que, apesar do susto, o tratamento foi bem aceito. Eu aceitei tudo muito bem, sabe? Aceitei de coração aberto que eu tinha que passar por aquilo. Vim aqui no lar, o lar me ajudou na questão da queda do cabelo, me emprestou peruca, me emprestou lenços, assim, e minha família me ajudou muito, sabe? Minha família me ajudou. Agora eu olho hoje assim, parece que um filme que passou, sabe? Que passou e eu tô aqui hoje assim para ajudar essas pessoas que também estão passando por isso agora, sabe? Que não é fácil. O começo não é fácil, é difícil, mas a gente conta muito com Deus, com família, com instituição igual o lar, com médicos igual os que tem aqui, os que vêm de Belo Horizonte, o pessoal da quimioterapia da Santa Casa também. De acordo com especialistas, a melhor forma de evitar o câncer de mama ainda é a prevenção. Eu, por exemplo, não fazia não. Eu deixava só para o meu médico uma vez por ano fazer o autoexame. Eu nunca tinha tempo e ficava só enrolando. Tanto que não foi eu que descobri, né? Foi meu marido. Mas o autoexame é muito importante. Hoje, depois que eu já fiz, agora, assim, todo mês eu faço o autoexame. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, em 2012 foram registrados quase 53 mil novos casos da doença no Brasil. Em 2010, o câncer de mama matou cerca de 13 mil pessoas. As taxas são consideradas elevadas e a principal causa pode ser o diagnóstico tardio, que consequentemente atrasa o tratamento. Esse médico mastologista explica como isso pode ser prejudicial para a paciente. O tratamento ele deve ser o mais rápido possível. Na primeira consulta, havendo uma suspeita, até que haja esse diagnóstico e se inicie o tratamento, deve ser feito o mais rápido possível. Esse retardo aí, acima de 6 meses, com certeza, isso pode influenciar negativamente no prognóstico dessa paciente. Principalmente
a realização da cirurgia ou depois o início da quimio ou da radioterapia devem ser feitos assim, de maneira imediata. Feito o diagnóstico, esse tratamento tem que ser rápido. Quanto mais tempo se demorar, maior a chance de haver uma piora do quadro. Luciana e Maria Aparecida, que viveram o drama da doença, são exemplos de superação. Se tocar sempre, conhecer o próprio corpo, ir atrás dos direitos, fazer mamografia, ir atrás do seu médico, fazer Papa Nicolau, porque isso tudo a gente tem de direito adquirido, né? Direito nosso, é ir atrás, não deixar passar, não. E se tiver que fazer quimioterapia, que faça com um sorriso no rosto, mesmo aquele dia que você está mal, assim, que você, eu vou estar mal agora, mas depois eu vou estar melhor. E eu sou exemplo vivo disso agora. Primeiro é fé em Deus, porque só Ele que te dá a fortaleza para você conseguir tratar, né? Enfrentar a doença. E pensar primeiramente na gente. Então, pensa em si, que aí você vai querer sarar, você vai conseguir fazer o tratamento. Eu acho que é por aí. O Ministério da Saúde fez um alerta essa semana sobre os cuidados com o AVC, acidente vascular cerebral, mais conhecido como derrame. Isso porque a doença é muito perigosa e uma das maiores causas de morte no Brasil. E em todo o mundo também. De acordo com os dados do governo, este ano o número de óbitos já chegam a 100 mil casos. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com o Dr. José Antônio Carneiro, que é neurologista. Dr. José Antônio, infelizmente, uma doença que chega muito silenciosamente. É claro que ela vai se acumulando com hábitos à medida da vida, mas que é de uma hora para outra e muitas vezes não dá tempo de acudir, né? Boa noite. Verdade. Boa noite, muito obrigado pelo convite. E realmente você está certo, né? O AVC, o derrame, como as pessoas popularmente denominam, ele é uma doença que ele é o resultado de hábitos, de doenças pré-existentes, como pressão alta, diabetes e vícios como tabagismo, né? E a instalação é súbita, né? Por quê? Porque é um fenômeno circulatório e a pessoa ela é surpreendida na maioria das vezes por esse tipo de situação, mesmo que tendo hábitos de vida sedentário, com tabagismo, com doenças crônicas que normalmente são maltratadas. E a pessoa, normalmente, ela se assusta, né? Um grande susto, não só para o paciente, né? Principalmente, mas para a família. A família, muitas vezes, fica surpresa com a situação. E por que ela é silenciosa? Geralmente não tem sintoma. A grande maioria não tem sintomas, apesar de algumas situações nós encontrarmos pequenos sinais ou até sinais significativos de que esse evento está para acontecer. E, na maioria das vezes, esses sintomas são ignorados pelo paciente. O que nós vemos é o seguinte... É o resultado de estresse, de vida, de situações em que a pessoa atinge um nível de descompensação orgânica que culmina na presença de um insurto circulatório, de uma lesão vascular. Essa lesão vascular pode ser isquêmica, no caso do AVC isquêmico, né? Ou pode ser hemorrágica, no caso do AVC hemorrágico, que o pessoal normalmente chama de derrame. Exatamente. A causa mais comum disso, né, as pessoas que estão no risco disso são os sedentários, os obesos, os hipertensos, os fumantes e as pessoas que têm doenças metabólicas como diabetes, por exemplo. Então, para tentar pelo menos evitar, é realmente mudança total de hábito, o que muita gente, infelizmente, não faz, né, doutor? Eu, na verdade, até me coloco nesse grupo de risco, né? Porque hoje... O senhor e a torcida do Flamengo, do Corinthians, né? Infelizmente. Com certeza, nós todos temos um pouco de displicência com a saúde, né? Nós hoje, pelas contingências da vida, não temos hábitos alimentares muito regulares, os cuidados com a atividade física muitas vezes são relegados a um segundo plano, né? O excesso de peso hoje é uma constante. Você vê que o problema da obesidade é um problema cada vez maior na sociedade brasileira, que é uma coisa até surpreendente, né? Para uma população como a nossa. Então, o que eu vejo é que existe hoje um descaso do próprio indivíduo consigo mesmo. Eu acho que tem que haver uma mudança de foco. É aquele negócio, né? Isso não vai acontecer comigo, e de uma hora para outra acontece. Só para terminar, eu gostaria de saber o seguinte. Eu gostaria de saber faixa etária. Uma pessoa que tem derrame mais nova é mais grave? Uma pessoa que tem mais um derrame ou AVC, como a gente tem que falar no termo mais técnico da coisa,
se ela tiver mais velha, é mais tranquilo? Como é que é essas coisas? Porque no caso do infarto parece que tem uma questão de idade, quanto mais novo, mais fulminante, uma coisa assim. Eu não entendo muito isso não, mas fala pra gente, doutor. Olha, a sua pergunta ela é muito importante, porque ela me permite dizer o seguinte. Antes, num perfil, né, clássico da avaliação desse tipo de manifestação, do AVC, do derrame, dessas lesões vasculares agudas que atingem o sistema nervoso, se via uma população mais velha, uma população normalmente na 4ª e 5ª década, né, a partir dos 50 anos de idade. Hoje não, infelizmente, até por contingências, né, que nós até hoje não entendemos muito bem, essa faixa etária tem caído um pouco. Né? Eu digo a você hoje, com tranquilidade, essa semana eu examinei um rapaz que teve AVC com 17 anos. Que isso? Então, isso já me surpreende mais. Entendeu? Por conta desses hábitos, infelizmente. Exatamente. Doutor, muito obrigado pelas dicas. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas volte mais vezes para a gente falar. Isso aí daria um debate muito grande, tem coisa demais para falar sobre isso. Mas, enfim, as pessoas podem sempre pesquisar, procurar um médico, na internet tem tudo isso, e até procurar os especialistas como o senhor para falar mais, para ter um acompanhamento. Muito obrigado, viu? Agradeço a oportunidade e me coloco à disposição no que for necessário. Volte sempre. Confira agora algumas vagas de emprego enviadas pelo Cine de Uberlândia. As opções são para diversas áreas que estão com carência de mão de obra aqui em nossa cidade. Oportunidade de emprego para ajudante de carga e descarga. O salário de R$ 800. Não é preciso ter experiência. Vaga também para repositor de mercadorias com experiência. O salário de R$ 900, mais benefícios. E para assistente administrativo do sexo feminino com experiência, o salário de R$ 900, mais vale transporte. O Cine também oferece 60 vagas para operador de produção. É preciso ter experiência e o salário de R$ 1.073, mais benefícios. Tem ainda 330 vagas para analista de produção. Não é preciso ter experiência e o salário de R$ 800, mais benefícios. Estas e outras oportunidades estão disponíveis no Cine de Uberlândia, que está localizado em frente à Praça Tubal Vilela, número 60, no centro. Mais informações pelo telefone 3231-4433. Daqui a pouco, os detalhes do primeiro colóquio internacional Carl Schmitt, entre Direito e Filosofia. A gente volta em instantes. O curso técnico em enfermagem da UFO possui a melhor estrutura de ensino teórico e prático. Professores qualificados com ampla experiência didático-profissional que permite ao aluno a inserção imediata em um amplo mercado de trabalho, como hospitais, laboratórios, clínicas e atendimento domiciliar. Venha para a Universidade Federal de Uberlândia. Acontece amanhã, a partir das 6h30 da noite, no anfiteatro do Bloco 3Q do campus Santa Mônica, mais uma edição do Cinema e Vídeo em Debate e Cinepet do curso de Ciências Contábeis da UFO. Desta vez teremos a exibição de um dos filmes mais falados e polêmicos na crítica mundial, Orações para Bob. A produção conta a história verídica de um adolescente que assumiu ser homossexual perante a família e sofreu muitas pressões e preconceito, principalmente por parte dos pais, que eram muito religiosos e homofóbicos. Após o filme, sexólogos, psicólogos e um padre vão debater o tema. Teremos também a participação de pessoas que assumiram a homossexualidade e vão dar o depoimento. Portanto, convite feito amanhã, a partir das 6h30 da noite, no Bloco 3Q, lá no anfiteatro aqui do campus Santa Mônica. A gente espera por você. A Universidade Federal de Uberlândia divulgou o edital do Plano Nacional de Formação de Professores para a Educação Básica para o curso de Licenciatura em Matemática modalidade à distância. O programa atende professores ou profissionais em exercício nas redes públicas de educação. Serão ofertadas 50 vagas para cada um dos 3 polos no estado de Minas Gerais, Coromandel, Bicas e Buritis. A inscrição deverá ser feita no endereço eletrônico ingresso.ufo.br até 7 de novembro. O valor da taxa é de R$ 35. Mais informações por meio da Diretoria de Ensino da UFO no telefone 3239-4417 ou na coordenação do curso de Matemática 3239-4156.
E durante esta semana está sendo realizado no campus Santa Mônica da UFO o primeiro colóquio internacional Carl Schmitt entre Direito e Filosofia. E uma equipe do TVO Notícias esteve por lá. Carl Schmitt é considerado um dos mais significativos especialistas em direito constitucional da Alemanha do século XX. Para discutir as teorias deste pesquisador, está sendo realizado na UFO o colóquio internacional. Para isso, foi organizada uma rede de estudos schmittianos. Essa rede vem muito bem a calhar, porque no Brasil nós ainda temos uma deficiência numa ordem, numa organização para reunir esses estudiosos. A Rede Internacional de Estudos Schmittianos objetiva não apenas reunir as pesquisas nacionais, tornar esta relação mais próxima entre esses pesquisadores, mas também com os da América do Sul. Relação essa que historicamente não é das mais eficazes, não é das mais próximas. Pesquisadores de vários países estão em Uberlândia para debaterem assuntos relacionados à filosofia e direito. Alexandre Franco realiza estudos da Universidade de Lisboa e veio ao Brasil para participar do evento. A ideia de criar laços entre pessoas de várias abordagens temáticas, pessoas do direito, da filosofia, das relações internacionais, da sociologia, da história, e pessoas de várias regiões brasileiras, e inclusive de Portugal, e criando também uma amplidão internacional num evento como este, creio que para nós, no mundo lusófono, digamos assim, é da maior importância. Um encontro importante não só para a cidade, mas também para a Universidade Federal de Uberlândia. Esse é um evento que pode se tornar um marco, tanto pelo caráter internacional, mas pelas figuras que estão aqui, não é? Nós temos um professor norte-americano que é reconhecido mundialmente nas pesquisas nesta área, um professor alemão, Günter Maschke, que também foi alguém próximo a Carl Schmitt, inclusive. Então nós temos nomes aqui realmente muito importantes nesta área de pesquisa. E o nosso TVO Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando, amanhã, quarta-feira, às 6h30 da noite, tem mais para você e a gente espera pela sua audiência. Uma boa noite a todos. Até lá.